Portanto, estamos a falar de crianças que, infelizmente, não podem continuar muitas vezes com os seus pais, com os seus avós, com as pessoas que naturalmente seriam capazes de os criar, por negligência, por maus tratos, por todo um conjunto de situações de perigo que faz com que os tribunais deste país e as comissões de proteção, estas com o consentimento dos pais, tenham que fazer separações de filhos a pais. Sempre que assim é preciso encontrar cuidados alternativos, que uma criança não pode ficar debaixo da ponte e tem que ser, de facto, amada e cuidada. Todas as crianças têm direito à ternura, à firmeza e a bom trato. São as três qualidades que eu costumo normalmente atribuir aos cuidadores. E é essa ternura, essa firmeza e esse bom trato que têm que ser capazes de ser dado pela sociedade e por um Estado de Direito da promoção e proteção, que em Portugal entende que nessas situações temos que encontrar uma alternativa. A alternativa pode ser uma terceira pessoa que não é nada em termos de sangue à pessoa, à criança, um apadrinhamento civil, uma tutela e uma confiança à terceira pessoa, ou eventualmente podermos avançar para essas duas grandes medidas que a lei prescreve, que é primeiro o acolhimento familiar e depois o acolhimento residencial. Somos muito mais, imediatamente vamos buscar a resposta ao acolhimento institucional. É mais fácil, porque não temos em Portugal famílias de acolhimento suficientes. Os números têm vindo a aumentar muito pouco. Nós estamos com cerca de 2,4% de crianças residencializadas em perigo que estão em acolhimento familiar, e quando eu falo de acolhimento familiar é uma pessoa singular ou eventualmente um casal que tome conta de uma criança de forma remunerada. Portanto, falta-nos de facto em Portugal esta cultura de acolhimento familiar. É estranho, sobretudo num país que agora recentemente, durante este ano, no pós-guerra da Ucrânia, houve cerca de 3.000 famílias que pediram para recolher crianças ucranianas. E dá que pensar porque é que os nossos números neste momento estão em 200 e pico para as crianças portuguesas. Portanto, é esta cultura de acolhimento que leva a que nós mais facilmente, há um pouco a ideia de que quando queremos uma criança em nossa casa é para ser só nossa, por exemplo, através da adoção. Temos receio da parentalidade cruzada que existe, que é, por um lado temos a biologia, por outro lado temos a família de acolhimento e às vezes estes dois mundos não se conciliam. As famílias de acolhimento têm receio de ter alguns problemas com estas famílias biológicas e acabam muitas vezes por isso não avançarem para se disponibilizarem para serem famílias de acolhimento. Quando eu falo das virtudes do acolhimento familiar, não posso diabolizar o acolhimento residencial. Ele tem que continuar a existir, mas tem que continuar a existir bem feito. Que seja um modelo não institucional, um modelo mais familiar, um modelo terapêutico, que seja informado que seja moldado pelo sistema do Trauma Informed, a ideia que as crianças quando lá entram vêm traumatizadas e é preciso de facto cuidar do trauma. Portanto, cuidados alternativos está em cima da mesa, temos que encontrar os melhores possíveis para que estas crianças não tenham, digamos, um buraco negro na sua proteção. Sem dúvida que é a base de tudo, são as diretrizes, é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança assinada em 1989 na ONU, que nos dá de facto esse prisma e essa diretriz. Não nos podemos esquecer de alguma forma do beabá, e às vezes o simples é o mais facilmente esquecível, de que as crianças precisam de colo, precisam de ternura, precisam que alguém as ame. Não as têm que amar como filhas, têm que cuidar delas como se elas fossem as pessoas mais importantes daquela casa. Eu posso gostar muito de uma criança, não tenho necessariamente que a tratar como se ela fosse minha filha biológica, mas tenho que lhe dar todo o gosto e o interesse que entregava a um filho biológico. E é isso, as grandes diretrizes levam-nos a considerar um acolhimento familiar que seja de facto o mais profissional possível, o mais cuidado possível, o mais responsável possível e um acolhimento familiar que seja monitorizado. Não podemos ter erros de casting. Se algo está a correr mal no mundo da criança,
por causa daquela família, temos que intervir, saber o que é que se passa, a fim de não perpetuar, digamos, aquela disfunção que está a ocorrer ali no mundo daquela criança. Portanto, essa é de facto a base teórica, depois vamos ter que pôr prática em tudo isto. Que houvesse mais crianças em acolhimento familiar, que as 6.000 crianças institucionalizadas em Portugal descessem, 5 anos diz, descessem para 3.000. Vou ser rigoroso, não vou ser poeta, mas vou ser realista, 3.000, que o acolhimento familiar abrangesse cerca de 25% das crianças em Portugal de perigo e que as crianças dos 0 aos 6, de facto, não mais conhecessem um colo residencial, porque é aí que elas mais perdem, nessa franja etária, o contacto do colo, do educador, do cuidador que lhe vai ler a história todos os dias e que vai fazer com que haja uma continuidade emotiva na sua vida. Portanto, o meu maior desejo é que daqui a 5 anos os números do acolhimento residencial baixassem e os números do acolhimento familiar subissem e que as casas de acolhimento que tivéssemos fossem todos de excelência. Olha, gostei muito da minha mesa, conheço muito bem a Catarina, conheço muito bem a Cátia, não falámos uns com os outros, até trouxemos os mesmos poetas, trouxemos o mesmo credo, trouxemos a mesma vontade de mudar as coisas. Há muito tempo que fazemos parte do sistema, somos trabalhadores da infância e levo, além de uma fantástica organização, logística, levo a ideia de que está muita gente de vários países, de Brasil, de Cabo Verde, muita gente dos PALOP, onde essa boa nova tem que ser de facto universal, porque a universalidade é essa. A criança pode falar hindu, pode falar búlgaro ou pode falar checo, é primeiro e que tudo uma criança, não é nenhum candidato à cidadania, não é nenhum projeto de adulto, é criança, ponto final, e vale só por ser criança.